vai ser o jornalismo da próxima década? Essa pergunta é instigante, inquietante e desafiadora e pode ser respondida por diferentes olhares. Tenho a convicção que o jornalismo da próxima década marca a consolidação do jornalismo pós-industrial, marcado pela digitalização e fragmentação dos processos, e põe em xeque modelos de negócio consolidados no século passado. O impresso vai se reinventar. A jornada do leitor, do ouvinte, do telespectador, cada vez mais alterada pelo fetiche da velocidade, propõe novas formas de consumo de conteúdo. E isso inclui o jornalismo. E a gente precisa estar preparado para isso. Também, outro aspecto é que com o fim da TV analógica e do rádio em amplitude modulada, a banda larga ganha força no país, nos centros urbanos e avançando sobremaneira no interior do país, com maior qualidade. O que isso significa? Significa que cada vez mais o jornalismo fará sentido à vida das pessoas, dará sentido à vida das pessoas e reforça o papel de orientação da sociedade e de guia para as comunidades, desde que a gente reforce nosso papel social e o compromisso ético da profissão, sendo o jornalismo gourmetizado, customizado ou não. Não interessa a plataforma, mas a nossa capacidade de traduzir fenômenos e cenários associado à prestação de serviço. Resumindo, o jornalismo 2020 oscila entre o algoritmo e a massa, entre o código binário e o cidadão, entre um volume imenso de dados e a dimensão humana. E o jornalismo continuará sendo, eu acredito, a arte de contar histórias na tentativa de mudar vidas para melhorar o mundo. O jornalismo vive um momento muito importante no mundo. Nunca antes na história do jornalismo tivemos tão boas condições para praticar o jornalismo. Eu vejo que o jornalismo nos próximos 5 anos será um jornalismo cada vez mais investigativo, será um jornalismo cada vez mais empreendedor, será um jornalismo cada vez mais plural e será um jornalismo cada vez mais imersivo, com uma nova estética que vai nos permitir uma experiência de leitura muito mais interessante do que temos visto hoje, por exemplo, com softwares como o Atavist, com textos longos voltando ao jornalismo, com uma estética cada vez melhor para o nosso público leitor. Eu digo também que será um jornalismo cada vez mais plural, porque cada vez mais se vê no mundo e no Brasil bom jornalismo sendo feito nas redações tradicionais e bom jornalismo sendo feito também e cada vez mais fora das redações tradicionais, inclusive em organizações sociais que passaram a bancar o jornalismo investigativo. Eu vejo também um jornalismo empreendedor, eu vejo uma nova geração buscando o seu próprio caminho, criando agências de conteúdo, buscando novas formas de financiamento, aproveitando isso que esse momento nos proporciona, as melhores condições para praticar o bom jornalismo. Um jornalismo que é cada vez mais digital e, por ser cada vez mais digital, é um jornalismo cada vez mais investigativo, com ferramentas que nos permitem fazer investigações em bancos de dados, com ferramentas que nos permitem raspar dados na internet, com ferramentas que nos permitem uma visualização, com uma nova estética mais imersiva. Nunca, repito isso, antes tivemos condições tão propícias para praticar o bom jornalismo. Mas é preciso lembrar, o que não muda no jornalismo nesse mundo de mudanças que estamos percebendo? O jornalismo ainda é e continuará sendo uma forma particular de conhecimento, um conhecimento que vive entre o conhecimento do senso comum e o conhecimento científico. Nós temos cada vez mais uma função social na sociedade, que é proporcionar um conhecimento para aquelas pessoas que não têm acesso à ciência, para aquelas pessoas que querem mais do que o senso comum, para aquelas pessoas que querem tomar uma decisão racional dentro de uma democracia. Essa função social do jornalismo está mantida e é cada vez mais necessária nesse mundo
complexo e fragmentado em que vivemos. Como vai ser o jornalismo em 2020? Essa é uma pergunta e uma resposta um pouco arriscada, porque eu acho que sempre que o jornalista tenta fazer algum tipo de previsão, ou muitas vezes ele acaba se equivocando. Mas, enfim, eu não sei como vai ser o jornalismo em 2020, mas eu pelo menos sei como eu gostaria que fosse. Eu acho que os sistemas agregadores de conteúdo vão ser muito mais eficientes e por isso eu acho que vai perder um pouco o sentido o jornalista focar no que está acontecendo. Enfim, as pessoas vão saber no carro, no celular, no computador, no relógio, o que está acontecendo, e eu acho que o papel do jornalista e a pergunta central do jornalismo vai ser o como e o porquê. Por que aquilo aconteceu e como vai mudar a vida do leitor ou do telespectador ou do ouvinte. Acho também que num cenário em que o jornalista vai ter que checar as informações muito rápido e dizer para o leitor, e ser, digamos, o grande filtro de informações do leitor, vai ser essencial. Também aquela ideia de que a pessoa faz jornalismo para fugir da matemática vai perder o sentido. Porque a pessoa, na verdade eu acho que nunca teve sentido, mas vai fazer cada vez menos sentido num cenário em que o jornalista vai ter que ser um grande especialista em lidar com grandes volumes de dados em diferentes cenários e por isso vai ter que dominar ferramentas de filtragem de informação, banco de dados, Excel e fórmulas, eventualmente, de Excel e de outras tecnologias que forem surgindo. Porque, na verdade, a gente está pensando no que existe agora, mas eu acho que vão existir tecnologias muito mais eficientes, talvez muito mais personalizáveis, e por isso o jornalista vai ter que dominar, se já não domina também, outras áreas, como programação, por exemplo. Enfim, eu acho que vai ser, não sei exatamente como vai ser, mas eu imagino que vai ser um cenário muito mais interessante para quem faz jornalismo e para o mercado jornalístico como um todo, não sei em termos de publicidade ou de faturamento, mas o fazer jornalístico vai ganhar um pouco mais de sentido e eu acho que vai ganhar know-how, vai ganhar base, fundamentos jornalísticos, porque não tem mais sentido concorrer enfim, com as mídias sociais ou com portais que não fazem propriamente jornalismo. Eu acho que o jornalismo vai voltar a ter um papel central na sociedade de dizer realmente o que está acontecendo de fato, se é verdade ou não, fazer essa filtragem, como vai acontecer ou como aquilo vai mudar a vida do leitor e por que aquilo está acontecendo. 2020, parece longe, né, pessoal? Mas é 5 anos. Vamos falar talvez do ano que vem, 2016. Como é que eu vejo o jornalismo em 2016? Parece tão distante, parece tão perto, mas as mudanças estão aí. Eu vejo um jornalismo mais responsável, ou gostaria de ver um jornalismo mais responsável. Eu vejo um jornalismo mais preocupado com a mobilidade e encontrar o seu consumidor em qualquer lugar, em qualquer momento. Eu vejo a plataforma digital mais presente no nosso dia a dia. Talvez o fechamento de algumas redações, talvez o fechamento de algumas edições de impresso. Não sei. 2020, está longe, está perto, também não sei. Muitas perguntas, mas eu queria falar para vocês do que eu gostaria que acontecesse com o jornalismo. Eu queria um jornalismo mais cidadão, eu gostaria de ver um jornalismo mais preocupado com o cidadão, ou aquela união entre teoria e prática, né? Dizer que se faz um jornalismo para quem consome, que isso fosse verdade. Um jornalismo que se preocupasse mais com o povo, com as demandas da sociedade, um jornalismo mais transparente. É isso que eu espero. Para 2020, para 2016, para amanhã, para agora.